vamos falar sobre a questão da crise tributária e a crise nas empresas propriamente dita. Na verdade, passamos por um período de mudanças de paradigmas, a chamada pandemia, essa questão do novo normal, tudo isso afeta a vida do empresário, afeta a vida das empresas, afeta todos nós. Mas, claro, não com o objetivo de não estimular ou mesmo trazer aqui questões que possam aprimorar a nossa visão em relação à importância das empresas no Brasil, mas mais do que isso, discutir um pouco essa questão tributária. O que fazer dentro deste novo cenário das empresas e, claro, esse novo cenário tributário no Brasil. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós recebemos o Dr. Anderson Rivas. Como vai, doutor? Graças a Deus, bem. Prazer em falar contigo, Leopoldo. Dizer que o Dr. Anderson é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito Tributário, em Contratos. Na verdade, já acompanhando um pouco do seu trabalho, eu vou chamá-lo de Dr. Rivas, tudo bem? Ok, obrigado. Já indo direto ao assunto, essa questão, Dr. Rivas, em relação a essa crise das empresas, o que fazer? Eu já começo com essa interrogação para que possamos abrir o diálogo aqui, levando-se em conta que os nossos telespectadores muitas vezes são empresários, comerciantes, pessoas que sonham em continuar o seu negócio e desenvolver as suas atividades normalmente. Com certeza, Leopoldo. Realmente essa crise que foi decorrente dessa pandemia, ela levou muitas empresas a passar por sérias dificuldades financeiras com a redução de seu faturamento. Em face dessa situação, o governo federal, ele procurou uma solução para todos empresários, para que eles pudessem reduzir o seu passivo, e um desses passivos, realmente, a gente sabe que é o passivo tributário, o que leva a muitas empresas a terem dificuldades na obtenção de créditos devido à impossibilidade de obter as CNDs, que hoje ela é conjunta, para toda a esfera federal, tanto Receita Federal, PGFN e Previdência Pública, ela faz parte de uma única certidão. Em decorrência dos débitos que as empresas detêm perante o Fisco Federal, elas têm uma séria dificuldade em obter essa certidão. Em decorrência disso daí, o governo federal, ele instituiu a transação tributária, que é o tema que nós vamos trazer aqui para discutir um pouquinho para todos empresários que estejam visualizando essa live. Só para entender, doutor, essa questão da CND, ela impacta muitas vezes porque a empresa, é através da CND que a empresa demonstra se ela está saudável, seria isso? Sim, a CND, ela é um documento requerido por muitas instituições financeiras para demonstrar a sua regularidade fiscal, ok? E tanto para elas também poderem participar de concorrências públicas, elas têm que demonstrar a sua regularidade perante o fisco. Isso seria tanto perante o fisco federal, como o fisco estadual e o fisco municipal. São documentos essenciais para que elas possam exercer a sua finalidade empresarial, entendeu? Para que elas possam prestar serviço, principalmente para os órgãos públicos. Agora, essa questão, por exemplo, dessa pandemia, essas mudanças todas, na verdade, a opção que vem à tona é a chamada transação, é isso? Transação tributária, explica para nós o que seria isso. A transação tributária, ela é uma forma onde tanto o fisco como o contribuinte, eles fazem algumas sessões para resolver os conflitos fiscais
através de medidas que dará, onde eles fazem concessões, multas, para que eles consigam chegar em um acordo. Então, ocorre o quê? Uma flexibilização de seus pagamentos, do pagamento dos tributos. Isso daí é uma modalidade que ela foi instituída em abril do ano corrente, através da Lei 13.988. Só para entender, é uma renegociação, é isso? Quer dizer, o empresário vai lá e faz uma renegociação com, os entes federativos, de forma que ele possa continuar atuando dentro de critérios, enfim, dentro de critérios e parâmetros normais, é isso? Isso seria uma renegociação. Hoje em dia, sempre teve a questão do parcelamento ordinário, onde todos os contribuintes eles podem realizar um parcelamento em até 60 parcelas, porém sem redução alguma de seu passivo tributário. A transação, ela pode ser considerada como uma forma também de parcelamento, todavia, com redução do passivo, principalmente através da transação excepcional, que está vigente desde junho do ano corrente, e aonde todos os contribuintes, empresários principalmente, né, eles podem requerer a sua inclusão nessa transação até o dia 29 de dezembro do ano corrente, que é o prazo final, para eles ingressarem na transação excepcional. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A questão é o seguinte, para quem está em casa, o cidadão está assistindo e fala, vai fazer uma transação excepcional. Vamos falar a verdade. Na verdade, quem chega e faz essa transação muitas vezes é porque não possui condições muitas vezes de arcar com alguns tributos ou está literalmente devendo. E aí eu fico na seguinte pergunta, e até de repente, eu acho que é isso, né? Na verdade, são pessoas que estão devendo, não é isso, doutor? Principalmente as pessoas que têm débitos que estão sendo exigidos pelo Fisco Federal sem a suspensão da exigibilidade. Porque se caso você tiver com a exigibilidade suspensa, ou seja, se você fez a inclusão do seu débito em um país, que seria um parcelamento incentivado, ou mesmo assim, se você parcelou de forma ordinária o seu tributo, para que você ingresse na transação tributária, você teria que desistir desse parcelamento, seja mediante parcelamento convencional, seja mediante parcelamento incentivado, refis, país e tudo mais. Então, para que ele ingresse na transação, a exigibilidade do débito, ela tem que estar pendente perante o fisco. Agora, ou seja, se ela correr o risco de sofrer uma execução fiscal, ou mesmo se o débito esteja junto a uma execução fiscal, ela pode requerer a transação tributária. Agora, tem aquele devedor que ele está devendo por causa da pandemia, ou de repente porque passou por uma situação difícil nos últimos meses, e tem aquele devedor contumaz, que é aquele devedor que sempre está devendo, aquele cidadão que sempre está devendo, aquele devedor que sempre só lembra do fisco não como prioridade, mas como última prioridade. Isso diferencia, quer dizer, e eu fico pensando, como transacionar aquele cidadão que deve muito ou sempre que deve muito, e a minha pergunta é como transacionar o cidadão que deve muito e aquele que deve sempre? Que são dois parâmetros aí. São dois parâmetros e assim, Leopoldo, a legislação, ela impede esses devedores contumazes de se beneficiarem da transação tributária, ou seja, qualquer transação, seja ela essa excepcional que eu estava comentando, como as demais
formas de transação, ela sempre depende da discricionariedade da procuradoria, ou seja, quem irá verificar se esse devedor ele pode transacionar ou não o seu débito será a PGFN, no caso de transação federal. Pode ser o delegado da Receita Federal para débitos de pequena monta, de até 60 salários mínimos, para verificar se ele tem direito a transacionar, e também na forma do Fisco Estadual de São Paulo, que também, mediante a Lei 17.293, instituiu a transação estadual, principalmente para débitos do ICMS, né? Que são os grandes débitos que todos empresários eles têm como pendência. Existe a transação municipal, ou seja, sempre é o fisco, seja procurador, delegado da Receita Federal, que irá verificar a possibilidade daquele contribuinte poder ou não transacionar. O contribuinte então, apresenta uma lista de documentos. Essa lista de documentos é apresentada como forma de buscar essa oportunidade, seria isso? Então, você vai entregar alguns documentos, principalmente uma declaração demonstrando o seu faturamento nos últimos 12 meses, para demonstrar uma queda no faturamento acerca dessa transação excepcional. Nesse caso, o fisco ele irá verificar realmente se a empresa está passando por uma dificuldade e se há possibilidade dela liquidar esse parcelamento, podemos dizer assim. Agora, doutor, okay. As empresas que aderiram ao Simples Nacional, como fica essa questão? Eles também podem transacionar seus débitos até o dia 29 de dezembro, tá? Foi publicada uma portaria da PGFN, de número 18.731, que concedeu essa possibilidade de transação do Simples Nacional. Leopoldo, eu acho que é bom a gente deixar claro o seguinte, que essas duas transações, tanto a transação excepcional quanto a transação referente ao Simples Nacional, prevê que o contribuinte ele terá que oferecer uma entrada de 0,334% do total do seu débito sem desconto algum. Essa entrada ela será parcelada em 12 meses. E após esses 12 meses, o fisco ele vai consolidar o seu débito para você parcelar o saldo através da transação durante períodos que o contribuinte ele poderá optar. Por exemplo, no Simples Nacional, o débito ele pode ser parcelado em até 133 parcelas. Nossa, são muitos. Ok? Ou seja, é um parcelamento muito vantajoso. Na transação excepcional, existem algumas faixas de parcelamento, que ela pode ser em 36 parcelas, que é um prazo menor, variando até 72 parcelas, de acordo com a faixa. O principal benefício é a redução de até 100% dos encargos legais, como juros, multa e encargos de sucumbência que a Procuradoria costuma cobrar, tá ok? Ou seja, vou reduzir juros, vou reduzir multas, vou dar oportunidade para que as empresas pagam, vou incentivar o pagamento de tributos, é isso? E eu fico pensando que está em casa, a sensação, doutor, que nós temos, e que acho que o grande empresário tem, o próprio empresário, é que assim, nós trabalhamos para pagar tributos, é isso? Leopoldo, essa linha que eles estão concedendo também é para fomentar um pouco o caixa da fazenda. Por quê? Porque
normalmente o empresário ele tem que optar, quando ele está passando por certas dificuldades, de pagar a sua folha de salário, pagar os seus fornecedores ou pagar os tributos, ok? Então, realmente, é uma forma do fisco fomentar o seu caixa para obter recursos, tendo em vista que houve realmente uma queda de faturamento do fisco como um todo. Agora, Porque muitos empresários não estão realmente recolhendo seus tributos. E agora, nós temos diversos clientes que estão passando por dificuldade. agora, o empresário que está em casa, as empresas em geral, elas precisam contratar especialistas nessa área, profissionais que entendam, que conheçam a lei, conheçam os requisitos, porque isso vai ficar bem difícil. Eu fico pensando, por exemplo, lógico que grande parte das empresas sempre tem um profissional advogado, um profissional especialista na área para acompanhar, mas assim, eu acho que é extremamente necessário agora a presença do profissional e eu até lhe pergunto, será que essas situações se enquadram no direito tributário em si ou ela acaba surgindo o conhecimento dessas modalidades, dessas adequações, elas acabam se tornando hoje um novo mercado de trabalho para o profissional, pensando naquele estudante de direito que está em casa, porque ainda que conheça o direito tributário, esses requisitos todos fazem parte do direito tributário, o conhecimento desses requisitos e dessas legislações? Leopoldo, eu te digo uma coisa principal. A transação tributária, ela deriva, de certa forma, como o refis e o país, tá? Queiram ou não, trata-se de um parcelamento incentivado, ok? Com concessões multas, como nós passamos. Acredito eu que essa forma de parcelamento é algo que veio para ficar, tá ok? Porque independente de hoje você ter um prazo até o dia 29 de dezembro, você continuará tendo a possibilidade de realizar um parcelamento individual, independente do prazo. Ou seja, ano que vem, se o empresário ele não conseguiu parcelar até o dia 29 de dezembro, ele poderá tentar ingressar em um parcelamento individual, que dependerá também da discricionariedade do fisco, que detém certos requisitos para ele poder se beneficiar desse parcelamento individual. Ou seja, é um mercado que, entendo eu, ele faz parte do direito tributário como um todo, e será algo que dependerá um pouco também da reforma tributária, tendo em vista que poderão ocorrer algumas mudanças na forma de tributar o empresário e as empresas como um todo. Ou seja, é algo que veio para ficar, ele irá permanecer. Leopoldo, independente do prazo, agora do dia 29 de dezembro, que você detém alguns benefícios, e os demais parcelamentos, através da transação, como individual e e uma transação que foi chamada de extraordinária, que não concedia benefício algum de redução da multa e dos juros aos empresários. Ou seja, existem diversas formas de transação que depende de regulamentações do fisco e que, dependendo da época e do volume de pagamento dos tributos pelos empresários, serão concedidos benefícios, muitas vezes esporádicos, ok? É interessante, na verdade, eu acho que as informações são bem relevantes para os empresários. Agora, de qualquer forma, o direito tributário torna-se muito importante. Só para esclarecer, essas legislações que tratam da possibilidade de transações a nível pelas empresas, né, a nível de tributos, essa legislação, ela é recente?
Ela é recente, ela iniciou-se em abril do ano de 2020 e diversos entes federativos já começaram a se mobilizar, Leopoldo, inclusive, como eu tinha dito, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro é um outro exemplo, e se você pesquisar, você verá que tem diversos municípios pequenos também, por todo o Brasil, já prevendo a possibilidade de transacionar o seu passivo tributário de seus contribuintes. Ou seja, é algo que realmente acho que vai se sedimentar em todos os estados brasileiros e em inúmeros municípios do Brasil afora. Fantástico. Gostaria que deixasse uma mensagem final para o telespectador que está nos assistindo. Eu gostaria que você deixasse duas mensagens. A primeira é para aquele empresário que está em casa, né? No sentido de que, mais do que esse conteúdo de cidadania que você trouxe, que é explicar nessas questões e facilitar para quem está em casa, mas deixar uma palavra para esse empresário que está em casa. E a outra profissional do direito que está lhe assistindo, aquele profissional que começa a profissão, que quer seguir a carreira do direito tributário, que eu acho que é importante. Vocês que atuam diretamente têm uma importância grande, né, na construção do direito, claro, mas quando pensamos em direito tributário, em lutar pela segurança jurídica, que os processos sejam justos, vocês acabam contribuindo de qualquer forma com o crescimento do próprio país. Queria que deixasse uma mensagem a essas duas pessoas, né? O cidadão, o empresário e o profissional do direito. Para todos empresários, eu deixaria a mensagem do quê? De tentar, se possível, ingressar, se caso, logicamente, vocês tenham passivos tributários relevantes, que vocês procurem ingressar nesse parcelamento excepcional até o dia 29 de dezembro, tendo em vista que os benefícios concedidos pelo fisco, principalmente federal, eles são muito relevantes, tá ok? E realmente, se virar o ano em 2021, nós não sabemos qual que será a linha que o fisco ele irá tomar, se ele concederá benefícios como reduções de seus encargos, como multa e juros, ou se vocês terão que parcelar, através da transação, o débito de forma integral, como foi o que nós pudemos checar na transação extraordinária, que vigorou até esse segundo semestre. A todos os profissionais de direito que estão iniciando a carreira, o que eu posso trazer é que, se caso queiram seguir a área tributária, que vocês estudem muito e procurem seguir todas as mudanças legislativas que na área tributária elas são muito dinâmicas. Tá? Nós temos novidades que geraram um novo normal para todos brasileiros e para o mundo como um todo. E essa linha que o governo ele está tomando realmente é para dar um certo fôlego para toda a população, ok? E gostaria de dizer novamente obrigado, Leopoldo, foi bacana o nosso bate-papo, espero que nos vejamos logo, quem sabe ao vivo, né? Não sabemos como que será. Com certeza, Dr. Rivas, se assim posso chamá-lo, né, até por conhecer o trabalho do doutor lá no escritório Guerra Advogados. Quero deixar um abraço a toda a banca de advogados daquele grande escritório. Na verdade, se pudesse aqui, faria um programa com todos os integrantes lá do Guerra Advogados para trazer aqui para conversar com a gente. Você está sempre convidado a retornar. Quero agradecer a sua presença e a oportunidade de esclarecer, claro, a oportunidade que tivemos aqui de esclarecer grande parte dessas questões
que são importantes ao cidadão como um todo. Obrigado, Leopoldo. Bom, o programa nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua atenção. E assim como o Dr. Rivas disse, fique de olho nos prazos e aproveite agora a oportunidade para que até o final de dezembro, até o último dia 29 de dezembro, até o dia 29 de dezembro, depois do Natal, você ainda tem o tempo aí para pensar se vai desenvolver aí a chamada transação tributária. E você, profissional, fique de olho nesses temas, acompanhe, fique antenado, porque você precisa estar a par dos acontecimentos na legislação, e é esse o nosso compromisso de trazer sempre questões aqui para que possamos levantar a discussão e, acima de tudo, informar você que está em casa. Até o próximo encontro.